diz assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que encontra? E assim que a encontra, coloca sobre os seus ombros, cheio de júbilo e alegria, e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje eu encontrei minha ovelha perdida. Versículo 7: eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Quando falamos do livro de Lucas, das parábolas da ovelha perdida, parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido, antes disso, Jesus estava sentado, pregando a palavra, comendo com alguns homens, e aconteceu que todos os pecadores, coletores de impostos, estavam se reunindo cada dia mais para ouvir Jesus falar da palavra, falar das escrituras, ensinar tudo que Jesus tinha para ensinar. Só que a indagação desses homens, que eram os doutores da lei, eram os coletores de impostos e eram os pecadores, qual que era a indagação deles? Era questionar o porquê Jesus estava andando e compartilhando do pão com esses pecadores. Porque Jesus conversava e andava com os pregadores, com esses pecadores. Aonde Jesus vai dar de exemplo 3 parábolas para explicar de forma simples o porquê Jesus, o porquê Ele mesmo está andando, está pregando, está assentado e compartilhando pão com esses pecadores. Estou com os pregadores na cabeça. E porque Jesus, Ele vai usar uma parábola, porque a parábola ela é uma história para explicar uma verdade complexa, uma verdade difícil de se explicar. Uma parábola, ela não necessariamente é uma história verídica, uma história verdadeira, uma história que realmente aconteceu. Uma parábola é uma história contada para explicar algo difícil, porque nós bem já sabemos e aprendemos até mesmo aqui nesse altar, que Jesus ele falava de forma simples e pensava de forma profunda. Então Jesus ele vai ensinar um contexto agora para os fariseus, para os doutores da lei, de forma profunda, mas irá explicar de forma simples. E ele começa dizendo sobre a ovelha perdida, em seguida sobre a dracma, em seguida sobre aquela história do filho perdido. Essas 3 parábolas, elas significam algo muito mais profundo do que imaginamos. Quando uma delas simboliza o pastor que busca, a outra, a mulher que sofre com a perca das 10 dracmas, que perde uma, simboliza a igreja em si, somos nós. Pai que jamais deixa de amar e perdoa, sobre o filho pródigo que vai, se perde e retorna, simboliza Deus. Quando Jesus começa a iniciar falando sobre a ovelha perdida, isso pode causar estranheza para quem entendia do assunto sobre ovelha, porque não era normal uma ovelha se perder do seu rebanho, não era normal uma ovelha se perder do seu pastoreio, porque não é das características da ovelha fugir, não é das características da ovelha se desviar do seu rebanho. As ovelhas têm algumas características, entre elas eu vou explicar aqui, se for possível, são 8. Uma delas, a ovelha não tem defesa, a ovelha não tem uma habilidade para atacar. Então esse já é um motivo para uma ovelha estar andando em rebanho, que se protege do mal e também previne que algo aconteça, já que estão todas juntas. Segunda,
ela produz lã desde que nasce. E se você for estudar um pouquinho, geralmente quando vai se cuidar de uma ovelha, ela é tosqueada. Os pelos que nascem, a lã que nasce da ovelha é aparado. Porque se você arrancar a lã da ovelha pela sua raiz, ela começa a crescer de forma desproporcional. Ela cresce 2 a 3 vezes mais do que era. Porque a ovelha, o que ela tem de melhor? Alguns estudos mostram que a ovelha não tem habilidade, não tem defesa, não tem ataque. A sua única qualidade é a lã. E também vai dizer que a lã da ovelha, ela cresce constantemente durante o ano. Não tem um período que cresce mais, um período que cresce menos. Conforme você vai tosqueando a ovelha, mais o pelo dela vai crescendo. Porém, o que mais acontece em rebanhos de ovelha é alguém que talvez não saiba cuidar de ovelha, ou alguém que não era para cuidar da ovelha e se mete na situação querendo arrancar o que a ovelha tem de melhor pela raiz. Só que a qualidade da ovelha, ela não tem habilidade para atacar ninguém, ela não tem talvez uma habilidade para se defender, mas uma coisa que ela tem de extrema importância é: quanto mais você tira o que ela tem de melhor, mais aquilo que ela tem de melhor dá continuidade crescendo. E detalhe, quanto mais você tira da ovelha aquilo que ela tem de melhor, se você pesquisar, vai crescer 2 vezes mais. Mas só entende, a ovelha que é ovelha, quanto mais você tira as qualidades dela, eu tenho a certeza, trazendo para nós aqui, quanto mais você busca tirar a qualidade de uma ovelha, aquilo que Deus deu para ela, seja um dom, seja uma chamada, seja um ministério, quanto mais você desafiar, quanto mais você confrontar, quanto mais você se levantar, pode ter a certeza que vai prosperar 2, 3 vezes mais. Porque quando Deus dá como atributo para alguém uma qualidade, o ministério da palavra, o ministério do louvor, o ministério de talvez consolar, aconselhar, tocar, abraçar alguém, podem até tentar parar essa ovelha. Muitos querem arrancar essa chamada pela raiz, mas se Deus deu, se Deus escolheu, pode passar o céu, pode passar a terra, pode passar os dias que for, se chegar o momento de crescer, vai crescer de forma desproporcional. Não tem homem que consegue arrancar a chamada de ninguém. Mais uma característica, só para a gente não perder tempo: a ovelha, o animal, ele só dorme e repousa no mesmo lugar, ele não muda. O pastor pode andar com ela para tudo quanto é lugar, mas ela só vai descansar e dormir quando ela chegar no seu lugar, no seu habitat natural. Ela não tem mania de ficar mudando para descansar e para repousar. Isso que eu trago para nós. O que é? Nós passamos por diversos lugares, passamos por diversas situações no serviço, no trabalho, dentro da igreja, dentro da família, mas a ovelha de verdade, ela só repousa em um lugar, ela só se repousa em um ambiente, ela só descansa sobre um lugar, que é no nosso Senhor. Quando você pega uma ovelha nova e coloca ela no meio de um rebanho, você sabe qual é a recepção entre as ovelhas? É uma ovelha começar a se esfregar na outra, para que o cheiro que as demais ovelhas têm passe para o novilho que está nascendo no meio do rebanho, para que ela não se perca. Porque as ovelhas, elas andam pelo olfato, aonde uma sente o cheiro da outra, elas vão caminhando. Então qual que é o segredo quando chega alguém novo? Você se misturar, você trazer para perto, você abraçar,
para que ela possa se adaptar e ter as mesmas características do rebanho. Sabe o que mais temos de mal? Quando se aproxima alguém, ou alguém fraco chega perto de nós, a primeira coisa que a gente faz é analisar qualidade, defeito, isso e aquilo, se talvez você vai abraçar, talvez se vai bater com você as suas ideias. Mas não, nós enquanto ovelhas temos somente uma função: trazer para perto, para que todos tenham a mesma essência e o mesmo cheiro, para que todos possam andar na mesma direção. Porque a ovelha que não tem cheiro de ovelha não consegue acompanhar o rebanho. Entende isso? Ovelha que se perde é porque não tem cheiro de ovelha. Ovelha que arruma problema para cada solução não é ovelha, então certamente vai se perder no meio do caminho. Então você que talvez esteja perdido, mas Felipe, você está falando desviado, afastado. Não, é você que não consegue acompanhar o rebanho. Quando o pastor arruma uma solução, você arruma um problema. Quando o pastor diz um caminho, você quer ir para o outro. Sabe o que é isso? É porque você não tem cheiro de ovelha. Porque quem tem cheiro de ovelha anda com ovelha. Detalhe: a ovelha você pode pôr uma vasilha pequena para 10 ovelhas comer juntas. Todas conseguem se alimentar. Depois você pesquisa na sua casa. Elas têm um costume de entender que todo o rebanho tem que se alimentar, seja no pouco, seja no muito. Isso é a característica do animal. Já é diferente do bode, que quando você colocar uma vasilha para ele se alimentar, se tiver 2, dá briga. Um quer comer mais do que o outro, um quer chegar primeiro que o outro. E se alguém chegar primeiro na vasilha para se alimentar, pode ter a certeza que o outro vem por trás para derrubar. Se um bode chegar primeiro, se alimentar, o outro vai ver de trás, falar: não, ele está se alimentando, ele vai crescer, eu vou atrás para derrubar. Aí traz para nós a ovelha, que a ovelha vê algo prosperando, ela sabe repartir com todo mundo. E as ovelhas ao redor sabem esperar chegar a sua vez, falando: ele está no momento de se alimentar, ele está no seu momento de crescimento, ele está no seu momento de crescer. Daqui a pouco chega o meu momento. Já o bode, ele não aceita isso. Se ele vê alguém se alimentando, se ele vê alguém em crescimento, ele quer parar, quer reclamar, quer derrubar, quer ficar de cara fechada. Aí mais um detalhe interessante: a ovelha e o carneiro também, ela tem glândulas que a gente tem no nariz. Quem fez, esqueci agora o nome, que estuda sobre o corpo humano, vai mostrar que nós temos algumas glândulas no nariz que eles têm também nas patas. E que aonde elas passam, vai transmitir um cheiro suave sobre o rebanho. Entende isso? A ovelha tem nas suas patas o poder de passar, caminhar, seja para onde for. Você vai entender isso aqui. A verdadeira ovelha, o animal, qualquer lugar do pasto que ela andar, o seu pastor e os demais rebanhos, e os demais que estão no rebanho, sabe que naquele caminho passou uma ovelha, porque aonde ela passa, ela transmite um cheiro suave. E já o bode, ele tem a mania, pode pesquisar, de urinar sobre as tuas patas. E aonde ela passa, aonde ele passa, ele deixa um mau cheiro. Aí vamos interpretar para os nossos dias, ainda mesmo falando da própria ovelha. A ovelha que é a ovelha que transmite cheiro suave,
ela passa na faculdade, ela passa no seu serviço, ela passa na casa dos colegas, ela vai visitar alguém, ela passa pelo ministério, pelo departamento e deixa um cheiro suave. Agora o bote, aonde ele passa, pode estar prosperando, para de prosperar. Aonde ele passa lá na rua, fala lá vai o atormentado, lá vai o atribulado, lá vai aquele que não tem testemunho, porque o bote, aonde ele passa, ele deixa um mau aspecto, um mau cheiro, um mau testemunho, deixa escândalo, e não tem testemunho de vida, no casamento, na faculdade, no serviço, dentro da igreja. Você puxa a capivara, porque vai dizer que não é bom. Eu falei isso lá na igreja que eu estava ontem. Ovelha de verdade, às vezes você chega numa padaria, num mercado, você todo desarrumado, e alguém para, olha para você e fala: você é da igreja? Eu acredito que algumas pessoas passaram isso aqui na juventude, ou ainda hoje. Pega e olha para você: você é da igreja, moço? Você é da igreja, moço? Sabe o que é isso? É características de ovelha. Quando a ovelha passa e deixa um bom cheiro, outra ovelha reconhece que naquele ambiente tem outra ovelha. E por último, a ovelha sempre, entende isso aqui? Olha para mim. Tem que estar com a sua cabeça cheia de óleo, para que não pegue a doença do mosquito. A ovelha que está no seu rebanho sem óleo sobre a sua cabeça, o mosquito vem e pica o seu cérebro, ou defeca sobre o seu cérebro, e a ovelha, ela é levada à loucura. E a primeira parede que ela achar, a primeira rocha que ela achar, a primeira cerca que ela achar, ela vai começar a dar cabeçada, para aliviar a dor da sua cabeça, ou para limpar o que está sobre a tua cabeça. Só que detalhe, quanto mais ela bate a cabeça, o animal ele entra em confusão até chegar a óbito. Só que porém o óleo, o azeite, ele tem alguns significados, porque Jesus está ensinando isso para os fariseus, para os doutores da lei. O azeite ele simboliza a unção, a alimentação, lâmpada, luz, limpeza. Então Jesus está explicando para os doutores da lei: é necessário que a ovelha tenha sobre a tua cabeça o óleo, que é o que? A unção, o alimento, a luz e a limpeza. Porque a ovelha que não tem luz, não transmite luz, não tem um testemunho limpo, uma ovelha que não é alimentada, uma ovelha que não tem unção, que não tem graça, certamente ela vai bater cabeça, vai bater cabeça, vai bater cabeça, e vai entrar em confusão, até que a vida espiritual dessa ovelha venha a óbito e não consiga mais sentir o verdadeiro avivamento. Então é necessário hoje um despertar. A ovelha que está no meio do rebanho, revista a tua cabeça com óleo, revista a tua cabeça com graça, revista a tua cabeça com luz, que já foi dito que nós somos a luz deste mundo, somos o sal da terra. Então é necessário que no meio do rebanho todos estejam com óleo. Vamos trazer para nós. Você já reparou? Enquanto o rebanho está em uma função, chega alguém perturbado, sem óleo sobre a tua cabeça. Óleo significa o quê? Unção, luz e alimento, alimentação. E também significa algo importante: limpeza. Quando a gente vai lá no livro de Esther, que algumas mulheres estão se arrumando para se apresentar diante do rei, é jogado um óleo, um azeite sobre a sua pele. Sabe por quê? Era um azeite pastoso, grosso, e ardia. Quando era passado na face das mulheres,
aquilo queimava e mudava a aparência. O que estava sujo ficava limpo. Então, quando estamos no meio do rebanho e tem alguém que está com a aparência suja, porque não se limpa com unção, não se limpa com a graça, pode ter certeza, você pode observar, essa pessoa só bate cabeça, bate cabeça, bate cabeça. Só que não se preocupa, enquanto não se revestir, pode até atrapalhar o rebanho, mas enquanto não se reveste, vai chegar uma hora que a fé vai chegar a óbito. E não tem o que você fazer. E quando Jesus acaba de contar essa parábola, ele vai começar a contar uma parábola da moeda perdida, a parábola da dracma perdida. E o interessante é que essa dracma, não sei se os irmãos já é de conhecimento, significa valores, costumes, conceitos, fidelidade. E fiéis simboliza fiéis que a igreja deve procurar incessantemente, sem parar. Entende? A mulher, todos já conhecem a história, tinha 10 dracmas, uma se perdeu. Acende a candeia na casa escura, limpa toda a casa, limpa todo o ambiente e acha a dracma perdida. Dracma significa valores e costumes. Você sabe o que mais está faltando dentro das nossas igrejas? É acender a candeia até que ilumine todo o ambiente, e aprendemos a procurar de novo os nossos valores, os nossos princípios e os nossos costumes, porque estamos caminhando às vezes rumo às trevas, porque a candeia está embaixo da cama. Então eu quero te convidar a trazer essa candeia para cima e voltar a procurar os teus princípios, volta a procurar os teus valores, volta a buscar aquilo que Deus te deu. Acende a candeia, acende a candeia, acende a candeia. Tem valores perdidos aqui nessa igreja, tem costumes que se perderam, e acende. E quando trazemos, é algo que a igreja não pode parar de procurar. Quando entre os 10, um se perde, não é normal. A mulher, que dentro da Bíblia, muitas das vezes mulher simboliza a igreja. Não é normal, quando algo é perdido dentro de um ministério, nós ficarmos parados. Eu sei que você sabe que tem alguém se perdendo, escuta isso aqui. Eu sei que você conhece que tem alguém se perdendo, e isso mexe com os teus princípios e os teus valores de cristão. Então eu quero te fazer um pedido e te implorar. Você que está observando alguém que está perdido, reacende a candeia, aviva essa obra, vai atrás, traz para perto. Para nós finalizarmos, Jesus ele vai contar a parábola do filho pródigo. Quando o filho ele se acha que ele já está autossuficiente, o que ele faz? Chega no seu pai, presta atenção, pede a herança e sai de forma desengolçada, gasta tudo que tinha que gastar, faz tudo que tinha que fazer. Só que olha que interessante, no momento que acaba tudo que ele tem, na hora que o filho pródigo olha e fala: tudo que eu tinha eu perdi, tudo que me foi dado eu perdi. O cenário daquela terra acompanha, o cenário daquela região é fome, e Deus ele permite isso na vida de muita gente. Porque quando você perde tudo, mas você tem aonde recorrer, você não é levado ao arrependimento. Então às vezes Deus vê você perdendo tudo e permite que tudo que está ao seu redor se perca também, para você poder recorrer somente a uma fonte.
somente a um lugar. Então quando aquele jovem percebe que ele perdeu tudo, ele começa a recorrer. E alguns vão dizer que ele até sente desejo por comer lavagem dos porcos. E aonde que ele cai na real? Eu não tenho mais nada. E eu também não tenho para onde recorrer. Porque quando temos aonde recorrer, presta atenção, isso aqui vai servir para muita gente que eu vou dizer. Quando nós não estamos bem espiritualmente e entramos naquele ápice de pré-depressão, pré-ansiedade, a gente começa a recorrer o quê? As amizades, os amigos, uma música, fazer um passeio para distrair a mente e passar um pano sobre a nossa espiritualidade que está baixa. Mas vai chegar um momento que Deus vai tirar tudo isso que está ao seu lado, para você entender que o seu único recurso é Jesus Cristo de Nazaré. Não adianta você perder o que você tem. Talvez Deus vai tirar tudo que está ao seu redor também, para que você possa lembrar que o seu único caminho é Cristo, é a palavra, é o avivamento e a graça. Detalhe: o menino decide, ele toma uma atitude e volta para casa, cabisbaixo. Encontra seu pai vem daquele jeito, abraça, recebe. E ele fala: pai, eu pequei contra você, contra os céus. Sabe o que chama isso? Reconhecimento. Você chegar num ser humano e falar: ó, eu errei com você, pequei com você. Você chegar em Deus e fazer uma oração sincera: pequei contra ti. Isso vai te gerar o arrependimento, que é o fruto. E o que o pai faz? Ele pede para os teus servos: traz longas vestes, traz um anel de sinete que é colocado na sua mão, e também traz as sandálias. Vamos só para me terminar mais 2 minutos. As longas vestes que o pai traz para o menino significa distinção, separação, diferença. Ou seja, todo filho era obrigado a andar no meio da propriedade com esse vestido longo, para diferenciar dos escravos. E o anel de sinete era símbolo de autoridade sobre a propriedade. Quem olhasse e visse alguém com aquele anel e com aquela veste, ia falar: esse homem é diferente e ele tem autoridade. Porém o pai também fala: coloca as sandálias nele. Por quê? Naquela época tinha escravo. Escravo não andava com sandália. Escravo andava descalço para fazer os trabalhos. Então a primeira coisa que o seu pai faz quando recebe seu filho é: coloca a veste, coloca o anel e coloca a sandália. Ou seja, eu vou tirar essa sua aparência de escravo. Ou seja, quando o pecador se arrepende, volta para casa e confessa: errei contra ti, errei contra o céu, Deus te faz diferente. Deus te devolve autoridade e Ele te diferencia dos escravos. Ou seja, você que reconhece que necessita sobre o óleo sobre a tua cabeça, e necessita que tem que buscar os teus princípios, e se arrepende dos teus pecados, Deus te chama de volta e fala: eu te devolvo autoridade, eu vou te fazer diferente, não vai ter mais aparência de escravo, volta para casa que eu faço de novo. Os irmãos se coloquem de pé. Vou fazer uma oração e vou encerrar. Você que pode, coloca a mão no seu coração. Nós estamos passando por uma sociedade que o que mais aumenta é o índice depressivo, é o índice de crises de ansiedades e de suicídios. Isso é o que o diabo mais está investindo dentro das igrejas. Sabe por quê?
Porque quando nos deparamos com a ansiedade, com a depressão, nós vamos procurar recursos temporários que vão nos trazer alegria, que vai nos desviar desse caminho. Porém, se você se arrepende dos teus pecados, se você reconhece diante dos homens e de Deus que você precisa retornar, voltar a pregar como você pregava antes, voltar a cantar como você cantava antes, não parecer que é um sino vazio, que você bate, 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 só faz barulho, mas não tem mais graça, não tem mais unção, não tem mais avivamento. Se você reconhece que você precisa disso, coloca a mão no seu coração e vamos orar a Deus, pedir para Ele trazer isso de volta, porque Deus, Ele pode te fazer diferente e te livrar dessa escravidão. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, diante da Tua presença, Senhor, eu oro pela Tua igreja. Senhor, aquele que estiver com o coração aberto, com o coração aflito, com o coração confuso, Deus, eu peço que o Senhor visite esta alma, que o Senhor tire esse humor de tristeza, essa ansiedade, esse vazio persistente, esse sentimento de desesperança, de luto, de pessimismo, essa irritabilidade, esse sentimento de culpa, de inutilidade, de desamparo, esse sentimento de perca que não serve mais para nada, essa diminuição de energia, essa pessoa que quando acorda toda fadigado, cansado, não tem mais ânimo para nada, essa pessoa que tem dificuldade de concentração, lembranças ruins, não sabe tomar uma decisão. Ó Deus, reveste a cabeça dela, reveste a cabeça dele. Eu repreendo o pensamento de morte, de suicídio, essas dores de cabeça, essas cólicas depressivas, esses problemas digestivos que não se alivia com tratamento. Ó Deus, eu repreendo toda a armadilha do diabo sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Você que pode, aplaude o nome do Senhor Jesus.